Coloquei para gravar. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, dando continuidade às apresentações dos projetos da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação. Temos agora o grupo Governança e FRJ, composto pelo Alessandro Bandeira, Bruno Bonifácio, Cristiano Rolf, Gustavo Henrique, pronunciei certo, Cristiano? Não sei, isso tá? Mesmo. Marcos Vinícius, Miquel dos Santos e o Thales Crote. É isso mesmo? O Thales está aí? Desenvolvimento de um plano de continuidade de negócios. Pessoal, vocês têm até 15 minutos para apresentar. Tem uma boa apresentação. Boa sorte. A palavra é com vocês. Eu vou dar continuidade, então. Como já foi até apresentada a equipe, esse projeto foi desenvolvido entre eu, Alessandro, Bruno, Cristiano, que vos fala, Gustavo e o Miqueias. Tá? Seria um projeto no plano de continuidade de negócios. Uma breve agenda do que nós vamos estar apresentando aqui para vocês. E, já adentrando na introdução, trazemos o porquê do plano de continuidade de negócios, que é uma estratégia que tem como objetivo preparar as empresas em permanecer funcionando, mediante um incidente ou um desastre. E os grandes pensadores já tratavam sobre o plano de continuidade de negócio, ou PCN. Seria em relação a Drucker, por exemplo, planejar a continuidade é o primeiro passo para garantir o sucesso. Covey, que relata que sem plano de continuidade estamos mergulhados num futuro às cegas, e o próprio Branson, que relata que uma empresa precisa ter um plano de continuidade para sobreviver aos dias mais difíceis. Pois bem, isso seria agora, em termos da descrição das atividades, a espinha dorsal do nosso plano de continuidade. Porém, antes de entrar nesse mérito, gostaria de fazer algumas observações. Nós somos um grupo de governança. Então, nesse modelo, nós utilizamos prerrogativa de base numa base hipotética, para fim didático. Assim, nós vamos aplicar o nosso conhecimento obtido nesses meses que passamos durante o curso de pós-graduação. Por quê? Porque o nosso grande objetivo, até como falamos com o Daniel, é a aplicabilidade do nosso projeto nos projetos que estão sendo apresentados ao longo dessa semana. O nosso grande foco somos um dos entusiastas em estar demonstrando que o projeto que está sendo apresentado vai dar certo, e nós faremos de um tudo para qualquer adversidade. Nós não vamos deixar os projetos dos outros grupos pararem. Nós vamos fazer com que temos a solução para que eles continuem. Então, e dando continuidade também agora aqui à parte mais conceitual em relação à descrição das nossas atividades, antes de mais nada também gostaria de salientar alguns detalhezinhos sobre o PCN, que nosso grande objetivo justamente é identificar falhas operacionais, responder a interrupções, manter capacitância, estimular trabalho, enfim, ter uma resposta através de testes e melhorar a reputação das instituições. Por outro lado, em relação a um escopo, vamos chamar assim, temos que lidar com qualquer tipo de desastre e criar um plano de ação. A justificativa para esse trabalho foi justamente manter a continuidade do negócio, independente da situação. E em termos de metodologia, utilizamos a metodologia SMART, que é baseada no PMBOK, específica, mensurável, atribuível, realista e temporal. Nós vamos desenvolver esse plano e implementar em 90 dias. Porém, esses 90 dias seriam desde a venda propriamente dito, que nós temos que vender esse nosso serviço, a identificação do projeto, estudar, entender, aplicar, e o pós-venda. O que garante o sucesso desse nosso projeto? Justamente é mensurar todas as áreas, aplicar em todas as áreas, testar as hipóteses, monitorar e corrigir o que for preciso. Nada mais é por trás disso que seria o PDCA. Em termos de benefício, nós vamos estar preparando para situações adversas, bem como estimular o interesse dos investidores. Porque o grande detalhe dos projetos que vão estar sendo implantados é justamente ter o interesse dos investidores. O grande problema chama-se risco. O próprio PMBOK relata que é um evento probabilístico. Ora, no futuro, independente de ter um impacto, seja ele positivo ou negativo. Então, nós, por sermos governança, nós temos que estar trabalhando em cima desse risco. Por quê? Porque nós temos que estar alinhando as práticas de TI dos projetos com as estratégias da corporação e manter a continuidade. E por que a gente reforça em relação ao risco? Porque para o investidor, quando ele tem a informação incompleta,
ele acaba tendo uma incerteza, e essa incerteza cria o risco para o investidor. Quando você tem esse risco, você acaba exigindo uma taxa alta de retorno e eleva o custo de capital da empresa. Isso fica ruim para a continuidade da empresa. Muitas empresas quebram por causa desse custo de capital. Então, reforçando, nós, do grupo de governança, nós vamos estar como um braço, um paralelo nos projetos, e nós vamos estar trabalhando justamente para a aplicabilidade do PCN e ter um sucesso, garantir um sucesso pós-implantação dos projetos. Esse é o nosso grande objetivo. Somos os grandes entusiastas dos outros projetos, sim, que também seria pelo sucesso do nosso projeto. Temos da descrição das atividades, agora voltando aqui para a apresentação, identificamos que são 6 atividades primordiais, a espinha dorsal, para o PCN, que é justamente avaliar, identificar esses riscos, priorizar os ativos críticos em termos de recursos físicos, lógicos e informações, o plano de ação, que seria a resposta, as medidas preventivas que estaremos adotando, a recuperação em si, para retornar à normalidade, o testar, seria verificar se realmente foram corrigidos e monitorar. Novamente, um PDCA estaria por trás, planejar, checar, tudo que nós viemos aprendendo no longo tempo, vindo aplicando e tendo como o nosso carro-chefe a continuidade do negócio. Com isso, também, tendo em vista o material que nós estudamos nesses últimos meses, nós tivemos até aquele exemplo da questão sobre valor agregado, sobre uma situação hipotética também de uma parede de tijolos, e tínhamos lá a situação da duração otimista, provável e pessimista. E por que não trazer isso também para a nossa realidade das nossas atividades, não em si pelo projeto, que é as atividades que vão direcionar o nosso projeto. Então, nós montamos em relação com as nossas atividades pela duração otimista, a provável e a pessimista. Por que primeiro nível de importância? Porque nós identificamos 3 níveis de importância. Chegamos ao nível máximo de detalhamento. Chegamos a 106 atividades. E essas 106 atividades, que posteriormente vão estar norteando a gente nos nossos custos, no nosso direcionador de custo. Pois bem, e como é que nós vamos estar garantindo, retornando em relação à parte da duração, o nosso projeto, aqui de 90 dias, seria o total com a venda e o pós-venda. Só que os projetos em si, para essa situação hipotética, nós levamos em consideração 22 dias, que seria a otimista, a provável e a pessimista. E como nós vamos acompanhar, como vamos gerenciar esse cronograma? Nós vamos gerenciar através do gráfico de Gantt. Por quê? Porque foi um formato que nós verificamos, através até de estatísticas que saem pela KPMG, a IPM, a PMI, que 36% dos projetos utilizam o gráfico de Gantt para esse tipo de gerenciamento. Então, chegamos à conclusão em utilizar o gráfico de Gantt para esse tipo de gerenciamento do cronograma. Trazendo para vocês aqui. Só em termos das 6 atividades, nós temos o Gantt aplicado na otimista, na provável e na pessimista. Nós aplicamos em tudo. Chegamos ao nível de detalhe das 106, como vocês fizeram, mas só que fica muito ruim, fica muito extenso para poder falar de cada uma, e é um nível de detalhe muito grande. Aí, com isso, nós fizemos um comparativo, como nós levamos em consideração somente os dias, seja ele pela otimista, provável ou pessimista. E nós vimos que estava muito próximo, tanto o monitorar, o testar e o plano de resposta. Foi aí que chegamos à conclusão que teríamos que utilizar um novo modelo de framework para o nosso custeio. E qual foi esse modelo? Foi justamente as próprias atividades. O recurso em si na unidade da atividade. Aí, nesse momento aqui, um dos integrantes do grupo, que foi o Miquel, ele foi pesquisando cada atividade das 106, foi precificando todas elas, que seria a nossa base para montar depois o custeio em si, a parte de custo do nosso projeto. E com isso nós chegaríamos a uma matriz principal. Mas espera aí, como é que nós chegamos também nessa matriz principal? Tivemos que levar em consideração a matriz RACE. Aí já entrou o Alessandro, um outro integrante do grupo.
ele foi nas 106 atividades, identificando o responsável, a autoridade, quem seria consultado e quem seria informado. Depois que tivemos essa certeza que o Alessandro fez, nós pegamos, então, também com base no que o PMI, no que a KPMG e a Forbes divulgaram, e pegamos, como é uma situação hipotética, qual o percentual que geralmente é utilizado em termos de recursos humanos e recursos físicos. Isso aí seria a nossa distribuição de recursos. Aí nós identificamos que pessoas seriam que agregam o maior valor, que leva a maior parte dos custos. Posteriormente, tem a parte de tecnologia, depois instalações e, por último, os materiais, que seriam os suprimentos. Aí nós refizemos o nosso custeio com base nas atividades e pela certeza da matriz RACE, que seria para corroborar que estaríamos em linha com o nosso objetivo. Aí sim, distribuímos em relação às pessoas, ao custeio humanos, e chegamos sim, retornando, nessa matriz principal. Aí nós dividimos os custos por cada atividade, voltando de novo, em avaliar risco, priorizar ativo, plano de ação, voltando de cada uma delas. Com isso, chegamos na distribuição dos custeios das atividades. E levando também em consideração como é uma situação hipotética, continuamos a trazer tanto as bases otimistas, provável e pessimista, e trouxemos também, mantivemos a distribuição por dia, para a gente poder comparar, será que realmente a gente estava certo em ter mudado? Será que o dia não seria o melhor? Ou a unidade seria o melhor para nós alocarmos o nosso custo? Seria, então, pela expectativa de previsão de tempo simples ou pela expectativa de previsão do tempo simples, que seria os próprios dias, com os recursos, com a unidade de atividade? Nós fizemos esse comparativo, independente dos custos serem iguais, porém, na distribuição entre as atividades, tendo em vista o peso que cada atividade tem, chegamos num número mais correto. Aí daí, prosseguindo, montamos o nosso plano de gerenciamento de custos. Como é que montamos o nosso plano? Em relação ao próprio planejamento e monitoramento. Seria o planejamento dos custos, a estimativa de custo, determinar o orçamento e controlar os próprios custos. Em termos de nível de precisão, até em relação ao que o Veras mesmo comenta, que o custo para você gerenciar um projeto fica em torno de 0,5% a 2%, isso também tem que ser depois levado em consideração. Os próprios procedimentos organizacionais, que é a nossa própria espinha dorsal, que seria avaliar os riscos, priorizar ativo, o plano de resposta, a recuperação dos testes. Em relação às regras de medição de desempenho, os KPIs, temos que realmente conhecer bem as áreas a serem mensuradas, depois identificar indicadores de produtividade, que seriam os recursos de processo, indicadores de qualidade. Aí faz muito bem presente a função da governança, os indicadores de capacidade e os indicadores estratégicos, novamente, a grande importância da governança nesse ponto. E como seriam os tipos de relatório que iríamos apresentar? Seriam os relatórios iniciais, apenas pela descrição dos objetivos, o PCN em si, o orçamento, o acompanhamento, que seriam os relatórios seriam pela evolução das atividades, e posteriormente o relatório final, onde apresentaríamos os desafios encontrados, a conclusão e as recomendações. Seriam as lesson learned, que algumas pessoas utilizam, que é aprendendo com as respostas que tivemos ao longo desses históricos. Como é que nós teríamos a certeza da nossa urgência? Como teríamos certeza da gravidade? Como é que novamente o Alessandro, já que tinha feito o trabalho em cima das 106 atividades na matriz RACE, dizemos, Alessandro, agora você verifica a matriz GUT. Verifica como é que estamos em termos da gravidade e vemos o que nós vamos ter que realmente dar a nossa importância. Aí ele desenvolveu a matriz GUT, nos orientou com a pontuação da GUT e vimos as tendências que tinham em relação às nossas atividades, corroborando o que a gente queria, que é justamente ter uma certeza cada vez maior, porque o nosso nível de detalhamento, chegamos novamente a 106 atividades. Então, quanto mais detalhe, melhor, e o nosso custeio ficaria até melhor também. Pois bem, com isso,
chegamos ao valor agregado. E como é que nós chegamos no valor agregado do nosso projeto? Nós poderíamos também estar trazendo apenas o valor total, mas não, como nós temos condição e capacidade de estar apresentando até as 106 atividades, óbvio, não daria para apresentarmos aqui, nós temos condições de demonstrar pelas 6 atividades principais, sem avaliar risco, priorizar os ativos, planos de ação, enfim, as atividades principais. E que nos chamou a atenção, tanto se levando em consideração somente o tempo simples, mais uma forma da gente testar se a gente estava certo ou não, ou em relação ao tempo e à unidade da atividade, nós vimos que a atividade testar, como é a menor atividade, ela estava muito sendo sobrecarregada quando levamos em consideração somente o tempo. Como nós mudamos depois o nosso custeio, nosso direcionador, que foi a funcionalidade, aí o Bruno conseguiu identificar aqui que, apesar de nós termos mantido os mesmos valores finais, onde nós trouxemos aqui com o custo planejado otimista, no real seria provável, e a nova estimativa, em termos de idade, como hipotética, seria a pessimista, nós vimos que o testar, nós tiramos a sobrecarga em termos de valores e conseguimos demonstrar que a variação dela não teve, porque por ser a menor e por ser a que estaria, digamos assim, com menor impacto no projeto, ela não poderia estar sobrecarregada, tendo em vista somente os dias que estariam sendo desenvolvido o projeto. E com isso, novamente, reforçando a nossa expectativa do nosso projeto. Nós somos realmente os entusiastas em ter a identificação de que todos os projetos terão sucesso e nós, como a parte de governança, com a parte estratégica em si da companhia, e principalmente da parte de TI, nós queremos garantir que esses projetos vão ter continuidade. E por uma experiência até própria minha, eu sou contador, muitas empresas, principalmente as pequenas, você abre e não duram muito tempo. Às vezes, um pequeno detalhe na estratégia, às vezes um detalhe no custo, isso acaba levando a empresa ao término dela antes do tempo. E isso é muito ruim, porque não é a necessidade das empresas, não é o intuito da empresa abrir e posteriormente encerrar a atividade. O grande detalhe é continuar. E o nosso grande objetivo é a continuidade em todos os projetos. Era o nosso, assim, o objetivo, mas até o Daniel falou, não, tentem fazer em 4 para ver se, aí sim, dando certo, vocês para o futuro podem até estar aplicando em outros projetos, que seria assim, a nossa menina dos olhos, que todos tivessem um plano de continuidade de negócio. Esse foi o nosso trabalho, novamente, reforçando, somos governança, temos que ter a entrega de valor, sim, gerenciar risco, ter o gerenciamento da performance e o alinhamento da estratégia. E é isso. Dúvidas agora, os outros integrantes do grupo estão aí para poder sanar também o que for necessário para os amigos. Bom, agradeço o Cristiano, agradeço a todos os membros do grupo. Eu lembro quando o Cristiano, a gente estava conversando, a gente quer aplicar nos 12 projetos. Eu falei, não, gente, calma, vamos devagarzinho. 12 projetos, acho que vocês vão pegar muita coisa. Vamos testar aí uns 3 ou 4, a gente vê se dá certo e a gente, né, escalona. Tentar direto, logo todos os projetos, eu acho que a gente entende que tem o tempo, é aquela questão que todos têm falado, né, na pergunta tradicional que eu faço. Eu vou quebrar hoje um pouquinho, falar na frente do Knipe. Que é a questão da dificuldade, que eu sempre pergunto, qual o modelo que nós trabalhamos dessa questão desses projetos. As 2 turmas anteriores, a gente deixou livre para que fosse feito o projeto. Vocês sabem que não é uma coisa pronta, não temos um modelo pronto, a gente vai trabalhando e fazendo os projetos. Então, assim, vão surgindo dúvidas que vocês têm, que às vezes eu tenho, a gente vai buscar as respostas, se traz para vocês, a gente senta, faz reunião, é um curso EAD, beleza. Mas a gente faz reuniões periódicas, como em qualquer gestão de projetos tem. E nessa reunião, a gente discute, troca ideia, chega num consenso, se demorar, a gente vai buscar. Então, assim, eu vou inverter dessa vez e vou fazer aquela pergunta tradicional que eu tenho feito nas apresentações.
qual a principal dificuldade que vocês tiveram quando a gente começou? Porque dessa vez eu trouxe os temas de projetos. Nas 2 turmas que a gente teve, 21 e 22, os grupos foram formados e eles escolheram que projeto fazer. Para vocês verem que não é uma coisa assim, não é uma receita de bolo que você segue. 2 turmas a gente deixou a cargo dos alunos e dessa eu trouxe, acho que são uns 53 temas de projetos que poderiam ser aplicados para a nossa região aqui, que a gente chama de região do Vale do Café. E deixamos abertos. Esse plano de continuidade de negócio, por exemplo, não estava naquele hall que a gente trouxe. Não. Foi ideia de vocês. Sim. Foi ideia de vocês. Então, assim, para vocês verem que a gente também deixa os alunos escolherem. A gente traz uma seleção de projetos, de possíveis projetos, mas nenhum de nós obriga, tem que ser esse. Porque a gente vai aprender junto, vamos trabalhar juntos, vamos fazer tudo juntos. Então, assim, a gente seguiu tudo. Eu lembro quando o Cristiano estava comentando dos 12, vamos fazer os 12, vamos devagarzinho, vamos pegar uns 4 aí, a gente testa. Aí, se estando ok, vocês podem escalonar. Mas para a gente ter uma noção, a gente tem que fazer no comecinho e tal, botar os pezinhos no chão, botar o chapeuzinho aí quando a gente alcança, e a gente vai depois escalonando. E o nosso, hein, Daniel, até lhe interrompendo um pouco, o nosso Go Live mesmo vai ser agora. Depois de todas as apresentações, nós vamos estar identificando 4 projetos distintos para a gente ver, agora vamos começar a trabalhar realmente na continuidade desses projetos. Aí sim vai começar o nosso trabalho. Porque nós pegamos uma situação hipotética, nós vimos, tem a pessimista, tem... Sim. Trabalhamos diversas situações. Mas agora que nós vamos realmente começar. A gente já temos as ferramentas, identificamos os porquês. Pô, será que isso aqui vai dar certo? Aí, Alessandro, faz isso. Alessandro, Bruno, a gente vinha testando para ver, será que vamos mudar o direcionador? O Miquel falou, vou pegar o custo de tudo. Falei, cara, é um troço imenso. Não, perfeito, vamos funcionalizar. E com isso chegamos a um nível de detalhamento que, assim, dá certo. E até um detalhe, assim, um pouquinho chato, mas, assim, nós também tivemos que reformular o nosso... tivemos que ter a nossa continuidade, que, infelizmente, o nosso grupo diminuiu um pouco. Então, vamos reformular, entendeu? Já tivemos que aplicar a continuidade, já tivemos que redistribuir as atividades, já tivemos que ver o que parou, já tivemos que ver, não, tem que continuar. E nosso grande objetivo é que os outros projetos, além da implantação deles, que eles já têm os prazos, tem tudo certinho, queremos que eles não fiquem, depois de 1 ano, 2 anos, enfim, que parem. Não, tem que continuar. E o nosso projeto é justamente, como nós somos a parte mais estratégica, somos governança, queremos a continuidade de todos. Esse é o nosso grande objetivo. Qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram, Cristiano, nessa nossa metodologia, nessa forma de trabalhar? O que vocês acharam mais dificultoso desde o início até agora, na apresentação de vocês? Eu imagino qual seja a resposta, mas assim, a gente pergunta para a gente poder entender também. O consenso, porque são muitas ferramentas que a gente tinha, parar, vamos identificar, testar, tivemos que verificar praticamente tudo, para ver o que seria o melhor para a continuidade. Porque se nós fôssemos, digamos que, não desmerecendo quem está montando uma fábrica, quem está montando um aplicativo, quem está montando... Seria algo assim, mais focado. Não, é muito mais abrangente. A gente acaba tendo que, não digo solucionar o problema de todo mundo, a gente tem que estar dando suporte a todos. Então, a gente não pode estar utilizando algo que só vai servir para serviço, algo que só vai estar com base para produto, algo que só vai para a indústria. Não, a gente tem que ver o que seria um geral, mas que fosse depois convergente para atender a todos. E essa parte foi até o Gustavo, pode até falar um pouco melhor, ele que viu o que realmente seria o que mais trabalhou nessa parte. Cristiano, deixa eu só dar uma acrescentada aqui, Alessandro falando. Com licença, Daniel. Pode falar, uma das dificuldades, talvez você queira ouvir, é o trabalho em equipe. Essa reunião, reunir todos... Alessandra, palmas para o Gustavo. O nosso PCN, nós já tivemos que aplicar em nós mesmos. Exatamente. Bato palmas para o Gustavo aí, como líder da equipe, tentando coordenar a gente da melhor forma. Era difícil combinar os horários, mas a gente foi dando nosso jeito. Eu acho que a entrega está aí. É uma questão, vou só complementar. Desculpa aí, professor Ricardo. Eu acho que eu vou deixa ali, senão ele não fala. Vou deixar o Ricardo falar, mas depois eu tento pegar uma deixazinha. Fala aí, professor.
Não, pode falar. Manda ver. Não, mas... Porque a gente é tão entusiasta que deixar a gente fala até... aqui foi um mix, professor, que a gente aqui juntou, a questão de balancear, né, a família, estar com a família, ter que estudar, ter que trabalhar. Então, assim, foi um mix de dificuldades. E aqui é um grupo, eu vou apresentar, a maioria aqui não é com foco em informática. Então, aqui é administrador, é um contador. Então, assim, a gente pegou, e por isso que a gente abraçou a governança, tentando associar a essas metodologias para enriquecer aí os trabalhos. E a gente viu, a gente acabou de sair de uma pandemia, então foi aquela deixa para a gente pegar. E a gente quer aquela parceria com o Sebrae, a gente vê com bons olhos a gente tentar seguir com uma parceria aí junto com o Sebrae, para estar ajudando aos pequenos comerciantes da localidade. Então, pessoas de áreas diferentes aprenderam a gerenciar projetos, na prática, sim, fazendo a mão na massa e a gente trabalhando junto. Isso aí. É o que a gente faz. Kinai. Porra, tava doido para falar, cara. Gente, comecei a ver o trabalho de vocês, eu ganhei o dia, né? Estou muito feliz. E aí, quando eu vejo aí o PCN, né? Cara, sabe o que veio na minha cabeça, Daniel? Escritório de projetos. Cara. Então, cara, sim. Eu acho que assim, eu não aceito, não, tá? Qual é a ideia? Né? Quando você fala aí parceria com o Sebrae, gratidão ao Sebrae, um grande parceiro nosso, mas eu acho que nós temos expertise, né, para desenvolver uma startup, sim, que vai tocar o escritório de projetos da incubadora Silício Fluminense, prestando serviço para todo mundo, do MEI até a média, grande empresa. Fiquei até arrepiado. Mas aí já fica o convite para o Maxwell estar junto com a gente. O Maxwell está aí, ó. O Maxwell vai trabalhar com vocês. Entendeu? Planejamento estratégico e competências humanas. O que eu quero? Né? Olha onde eu quero chegar. Que essa startup, né, a gente aliar aí a galera da administração, da contabilidade, da gestão, a gente entrar com toda a parte pedagógica e construir ferramentas. Tá? Assim, vocês vão ver período que vem, eu acho que a gente já vai entrar aí com a primeira, tá? Mas o meu sonho, né? O cara, quando for gerenciar custo, tá? Ele vai gerenciar custo com as nossas ferramentas. Tá? E aí, com as ferramentas do Lab Projota TNE, que é o nosso grupo de pesquisa, e que eu não aceito o não aceite de vocês no grupo. Tá? Eu acho que vocês têm que vir para o grupo de pesquisa, né, e a gente pensar nessa linha de pesquisa de construir o escritório de projetos e, dentro desse escritório de projetos, a gente construir ferramentas para que as pessoas possam utilizar para gerenciar o custo. E aí, esse cara, ou a grande maioria, eles... não adianta você ter a ferramenta. Tá? A ferramenta é parte do processo. E aonde que todos nós entramos como startup? Na consultoria. O cara vai usar o quê? As nossas ferramentas. Tá? Só que ele só usando. Vai ter gente que vai usar as ferramentas e, gratidão, está usando, está baixando, está gerando clique. Agora, ele vai buscar os nossos consultores. E aí é a startup de vocês. Tá? Então, é isso que eu quero. Já convido vocês para fazer parte do grupo de pesquisa. Maxwell, venha conosco. E a gente agendar aí uma reunião, chamar Maxwell, chamar Daniel, chamar Patrícia, para a gente começar isso já no início do próximo semestre. Tá? E pensando o seguinte, já trazer esse projeto como uma startup para dentro da nossa incubadora, tá? Para que a gente transforme isso aí em uma realidade.
e a gente vai dar suporte para o Brasil inteiro, tá? Porque tem muita gente boa aqui. Tá? Então, nem falei do trabalho de vocês, tá? A apresentação, maravilhosa. Quando eu comecei a ver os números, comecei a ver cenário otimista, pessimista, realista, fico doido, cara. Né? Isso aí é o que é um sonho meu da gente transformar em realidade. Tá? Então, fica aí esse convite. Obrigado pelo aceite de todos. Tá? Vamos fazer essa reunião aí na volta. Tá? Eu não sei que horas a gente vai se reunir, mas vamos alinhar, né? Porque eu acho que isso falta muito. Tá? Até para a gente apoiar o Sebrae. Né? O Sebrae vem com uma pegada do microempreendedor, tal. Agora, ferramenta são as nossas ferramentas, são os nossos consultores que, junto com o Sebrae, a gente consegue alinhar. Tá? Eu acredito muito nessas possibilidades e nessa construção. Tá? Então, gratidão. Né? Fica aí esse planejamento para o retorno. Tá? E aí, já vou dar um spoiler, né? Já estou pensando aqui, Daniel, galera falando que eu penso em negócio, penso em evento, penso... Cara, a gente abriu uma chamada para cada grupo, para cada aluno, né, que queira fazer uma apresentação no nosso primeiro seminário internacional de um gerenciamento, né? Um vai falar de custo, ou um grupo fala de custo, outro fala de cronograma, a partir de um cenário prático, como eles fizeram aqui. Né? Só que com um tempo maior, e aí virtual, para que a gente possa abrir com transmissão para o YouTube, para que a galera possa chegar e fazer pergunta para vocês, e aí a gente trazer esses caras para dentro desse projeto que eu tô vislumbrando aí. O que vocês acham disso? Perfeito. Ótima proposta. A gente já marca a data aí para a gente já é mais trabalho aí. Ó, o Cristiano se preparar aí de novo. Ó. O cara que é projeto, Daniel. Porra, lembra que eu falei com vocês? Eu comentei com vocês numa das nossas reuniões que isso ia... Vamos fazer 3, 4 projetos, porque isso tem como escalar isso. A gente pode escalar isso. Então, você está vendo aí agora a visão. Eu nem tinha passado por Knipe, eu falei dos projetos, todos sabem os projetos que estavam saindo, mas a gente não detalhamos tanto, porque cada um pega uma coisa para fazer. Então, assim, a visão dele é excepcional, a gente trabalhar com isso aqui no nosso, por exemplo, no escritório de projetos, e a gente quer, é um dos nossos sonhos, nós montamos as nossas ferramentas, nós temos os nossos modelos. Eu sempre disse isso para vocês em nossos encontros. Temos a nossa identidade enquanto gestão de projetos. Criar os nossos modelos. Inclusive, sim, eu penso lá na frente. Inclusive, subsidiar o PMI. Entendeu? Sim. Construir ferramentas, né, com base no PMBOK e tal, para a gente ser referência. Tá? Eu acho que a gente consegue criar aqui, claro que não é nada que é da noite para o dia, né? E quando a gente fala em incubadora, quando a gente fala em startup, é criar um vínculo com vocês, né, que é o resto da vida, né? E pensar em business mesmo, em negócio, para que a gente fale assim, caramba, eu agora eu entrei numa pós-graduação e hoje eu estou ganhando dinheiro dentro da incubadora Silício Fluminense, né, ao longo de 2 anos, e depois a gente tem esse vínculo e a coisa vira casamento, entendeu? Acho que é muito bacana. E com todo o suporte, né, da diretoria de inovação, do campus nem se fala, né? Mas da diretoria de inovação, na reitoria. Gente, eu me empolgo com isso, né? Eu acho que são
vocês empolgados e eu mais ainda. Sim. Acho que A gente se empolga tem tudo para a coisa fluir. Perfeito, então. Maxwell, você quer falar alguma coisa, Maxwell? Maxwell vai trabalhar com você, gente. Maxwell, a gente convidou, está assistindo aí. É o professor de vocês da primeira disciplina do próximo semestre, então você já conhece. Essas são as férias que você vai pegar aí, Maxwell, no próximo período aí. Essa galera aí. Poxa, só parabenizar mesmo o grupo, ficou muito legal, que eu achei interessante aí que vocês usaram ferramentas simples, tipo Matriz Gucci, que é uma ferramenta simples e que muito gestor não sabe utilizar. Então, eu achei as escolhas do grupo aí que vocês estão de parabéns. Essa Matriz Gucci deu o que falar, Maxwell, porque numa das reuniões que eu estava conversando com o pessoal, eu falei, o Knapp falou que ia trabalhar com Matriz Gucci. Ele, pô, você faz Matriz Gucci, não estava nem programando isso. Agora tem que colocar Matriz Gucci. Eu lembro da Matriz Haas, eu lembro que tinha comentado comigo sobre Matriz Gucci. Ele falou, pô, agora já que você falou, vou ter que... Meu coordenador mandou, vou ter que trabalhar Matriz Gucci. Mas eu achei que ficou muito interessante. Vocês estão de parabéns com o trabalho de vocês. Obrigadão aí, Maxwell. Gente, olha, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Só agradecer mesmo aos professores, a todo o trabalho aí da IFRJ. O sistema de educação à distância, a gente tem que dar graças a isso. Que a gente tem gente que não gosta, hein, Gustavo? Não, e tem gente que não o Miquel aí de São Paulo, o Bruno lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente está juntando pensadores aí, não tem como, isso é o futuro, a gente tem que abraçar. Eu vou te falar que um pouquinho mais de tempo ajudaria, mas a gente agradece aquelas deixas que vocês foram dando, mas assim, sempre era um frio na barriga, corre que tem que entregar, mas eu agradeço aí de coração, professor Daniel, professor Ricardo, Maxwell, a gente aguarda vocês aí na próxima. Alessandro, Miquel, fala aí, cara. Isso é porque vocês estão chegando. No próximo período não tem isso, não. Hein? Deixa eu me dar os parabéns. Deixa eu me dar os parabéns aqui, pô. Consegui parar 40 minutos a família aí no meu aniversário hoje. A esposa já tá ali. Vem soprar a velhinha, pô. O jantar tá no forno. Só a gente de julho, a gente boa. Quem nasceu em julho, a gente boa. O meu é o final do mês. O meu falta pouco também. Todo mundo em julho, é uma maravilha. Só gente boa em julho. Isso aí é quanto, Cristiano? 16. Uma semana depois sou eu. Ó, eu sou 26. O meu é 23. Aí, ó, tá todo mundo em julho. Todo mundo em julho. Aí, galera, todo em julho aí. Pessoal, valeu. Mas valeu. Cristiano, tira o compartilhamento pra gente gravação agora, só para tirar aquele print agora, por favor. O Miquel acho que ia falar também. O Miquel, desculpa. Não falou nada aí. Ó. Nessa etapa agora, só agradecer mesmo a todos. Realmente o Gustavo trilhou um caminho difícil, que realmente conciliar as agendas de cada uma é muito complicado. Por muitas vezes a gente acaba entrando um pouco atrasado, mesmo sendo online, acaba entrando um pouco atrasado na reunião. Aí ele teve paciência em lidar com todos nós. Os outros colaboradores do grupo também foram muito, muito compreensíveis no dia a dia, mas foi possível chegar até aqui e vamos bola para frente. O próximo semestre vamos trabalhar e desenvolver mais ainda o projeto. Em agosto a gente está de volta aí com o gás todo. Vamos tirar aquela foto aí, Knapp, bate o print aí, por favor. Quem não abriu, se quiser abrir a câmera. Todos presentes. Vou pegar outro link, colocar outro link aqui. Show de bola. Já manda a arte lá no grupo. Show. Eu vou pegar outro link aqui. Vou colocar no chat aqui para quem quiser ir para lá. Pessoal, aqui está o link do outro. Vou encerrar a gravação. Agradeço vocês, tá? Obrigado. Parabéns mais uma vez. Estou encerrando a gravação aqui. E vamos para outra sala.